Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Sara Evelyn Damasceno Campos, sou aluna do segundo ano do ensino médio e hoje eu vou falar sobre os anelídeos. Os anelídeos são animais invertebrados, eles pertencem ao filo Annelida. Uma das características principais deles é o corpo segmentado em anéis, a simetria bilateral, o sistema circulatório fechado, em muitos como as minhocas, a presença de celona, que é a criatividade corporal interna, o sistema digestório completo, que é a boca e o ânus, o sistema nervoso e a reprodução, que ela geralmente é sexuada. A classificação deles. A oligochaeta, um exemplo são as minhocas. A polichaeta, um exemplo são os nereis, que eles vivem no mar. E Irudineia, um exemplo são as sanguessugas. A importância deles. A ecológicas. As minhocas, elas arejam e fertilizam o solo. A medicinal. As sanguessugas, elas são usadas em terapias para melhorar a circulação e alimentar, que algumas espécies marinhas, elas servem de alimentos para os peixes. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, eu me chamo Ana Beatriz Souza Miranda, eu sou da turma do segundo ano B. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os molúsculos. Bom, os molúsculos, eles são de um filo de animais bastante diversificado, que inclui mexilhões, ostras, caracóis, polvo, lula e vieiras. Bom, eles possuem um corpo bem mole, geralmente protegido por uma concha dura de carbonato de cálcio, embora alguns, como o polvo e a lula, tenham essa concha reduzida ou ausente. Então, a gente entende que dessa espécie de animais, desses tipos de criatura, algumas têm a concha dura, outras é reduzida e outras nem têm. Continuando, esses animais, eles têm uma estrutura chamada rádula. Em alguns grupos, ela funciona como uma língua com dentes, que ajuda na alimentação. A maioria dos molúsculos tem uma cabeça bem desenvolvida, um manto, que secreta a concha, um pé muscular para locomoção ou fixação e uma cavidade chamada cavidade do manto, onde se encontram as branquias para respirar e fazer a troca de gás. Eles vivem em ambientes aquáticos, tanto marinhos quanto de água doce, e alguns terrestres. Os molúsculos desempenham papéis importantes no ecossistema, como filtradores de água, além de serem fonte de alimento para muitos animais e seres humanos. E na reprodução deles, muitos têm uma fase larval chamada trocófora, que ajuda na dispersão. Eles também apresentam uma grande variedade de formas de vida, desde os sedentários, que são as ostras, até os altamente inteligentes, que são os polvos. Bom, gente, foi isso que eu entendi sobre os molúsculos e eu quis aplicar para vocês. Deus abençoe e tchau! Olá, meu nome é Ana Beatriz de Oliveira, do segundo ano B. Eu vou fazer um resumo para vocês sobre anelídeos e moluscos. E tá aqui o meu relatório que eu vou usar para fazer esse resumo para vocês. Então, os anelídeos, eles são animais invertebrados, pertencentes ao filo Annelida, conhecidos por terem um corpo segmentado em anéis ou metameros. Exemplos comuns incluem minhocas e sanguessugas. Eles habitam em diversos ambientes, como água doce e salgada e ambientes terrestres úmidos, e desempenham funções importantes no ecossistemas, como a erosão do solo. Apresentam o corpo dividido em anéis ou segmentos, tanto externa quanto internamente. Apresentam o sistema bilateral, ou seja, pode ser dividido em duas metades espelhadas. São animais trisblásticos, possuem 3 camadas embrionárias, ectoderme, mesoderme e endoderme. E são celomados, com a cavidade corporal celoma. Possui sistema nervoso ganglionar com cérebro simples e corredores nervosos longitudinais. Apresenta um sistema circulatório fechado com vasos sanguíneos que transportam sangue. Possuem um sistema digestório completo com boca e ânus. Podem se locomover por meio de movimento peristálticos com auxílio de cerdas e algumas espécies ventosas em sanguessugas. A classificação dos anelídeos podem ser em 3 partes: as poliquetas, as oligoquetas e as hirundíneas. As poliquetas, principalmente marinhas, com cerdas e parapódios. As oligoquetas, poucas cerdas, incluindo as minhocas, que vivem em solos sólidos úmidos em ambientes aquáticos, e as hirundíneas, sem cerdas ou poucas, com ventosa, como as sanguessugas, que podem ser encontradas em ambientes aquáticos terrestres úmidos. A importância das minhocas. Elas desempenham um papel crucial na erosão do solo, na decomposição e da matéria orgânica na produção de humus, uma importante fertilização para a agricultura.
As sanguessugas, algumas espécies são utilizadas na medicina para tratamento de sangria e pode utilizar na circulação sanguínea após cirurgia. E as poliquetas desempenham uma função importante no ecossistema marinho, como a reciclagem de nutrientes e a alimentação de outros animais. E agora, bora partir para os moluscos. Os moluscos, eles são animais invertebrados conhecidos por seu corpo mole, frequentemente protegido por conchas. Eles são um grupo diverso, com representantes em ambientes terrestres, aquáticos e marinhos de água doce. Suas características são corpo mole. A maioria dos moluscos possui um corpo macio e pode ser protegido por uma concha. Tem a concha, que pode ser externa, como nos caracóis e mariscos, ou interna, como as lulas. Os moluscos podem ser encontrados em ambientes terrestres, marinhos e de água doce. As classes mais conhecidas são a gastrópoda, a bivalvia e os cefalópodes. Os gastrópodes são os caracóis e lemas, as bivalvas, as ostras e mexilhões, os cefalópodes, polvos e lulas. A importância dos moluscos tanto para o ecossistema quanto economicamente, servindo como alimento para outros animais e também para os seres humanos. Os moluscos, exemplos de moluscos são os caracóis e lesmas. São moluscos terrestres que pertencem à classe gastrópoda. Ostras e mexilhões são moluscos bivalves com conchas de duas partes que se articulam. E polvos e lulas são moluscos cefalópodes conhecidos por sua inteligência e adaptação como tentáculos. Outros exemplos são os mariscos e as vieiras, que também são moluscos. E tem algumas curiosidades, como os moluscos são hermafroditas, como a lesma do mar, que podem ter órgãos reprodutores masculinos e femininos. E moluscos podem formar pérola quando um objeto estranho é envolto por camadas. E os moluscos são importantes na cadeia alimentar e podem causar alergia alimentar em algumas pessoas. É isso, espero que tenham entendido e gostado.